quando eu estou diante de uma questão de matemática, o que acontece é que me bate o desespero. Eu fico desesperado, eu não consigo fazer, não sair do nada, não consigo sair do zero, não consigo escrever nada. Então vamos lá, primeiro, o que é desespero? Vamos lá. Desespero, segundo a definição que eu encontrei lá no Google, é o seguinte, ó, estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação, desalento, ou então, estado de consciência que julga uma situação sem saída, desesperança. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você está sentindo desespero diante da questão, de uma questão durante a sua preparação, lembra do que eu te falei, que os seus sentimentos e as suas sensações, elas te dizem, elas querem te dizer algo. Elas querem, na verdade, te dizer que você tem que mudar o seu caminho para que você tenha mais eficiência. No caso do desespero, é isso que você tem que fazer. Tá? Se você está se sentindo desesperado, significa que você não se sente preparado o suficiente para conseguir superar uma determinada questão. O que você tem que fazer? Talvez você esteja pegando questões mais difíceis do que você deveria estar pegando. Talvez você precise de mais questões pré-treino, questões iniciais que vão te preparar antes de você conseguir atacar, antes de você começar a atacar as questões do Enem. Então você precisa disso. Uma outra coisa que pode acontecer, que você tem que, na verdade, perceber esses desesperos antes de chegar na prova do Enem. Porque se você ficar desesperado durante a prova do Enem, você vai ter muita dificuldade de atingir 847 pontos em matemática no Enem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu já me senti desesperado no meio da prova. E mesmo assim, eu consegui reverter o quadro. Tá? Mas é lógico que se você sentir um desespero, você sentir esse desânimo muito profundo ao fazer as questões do Enem, ao fazer questões durante a preparação, isso vai te afastar demais dos 847. É importante que você tenha um estímulo para fazer questões. Como é que você consegue esse estímulo? Como é que você vai atrás desse estímulo? Primeiro passo é você fazer questões mais fáceis, questões contextualizadas. Cuidado, todas as questões que você fizer durante toda a sua preparação tem que ser questões contextualizadas. Porque a cada questão você já vai estar se preparando para atingir 847 pontos em matemática no Enem. Só que olha só, o fato da questão ser contextualizada não significa que essa questão é muito complexa ou muito difícil. Não, você só tem que pegar questões no seu nível, principalmente no início. Isso naturalmente vai fazer com que o seu desespero vá se dissolvendo. Esse é o objetivo. Tá? Porque naturalmente você vai tendo ânimo. Né? Muitas pessoas se desanimam por quê? Porque elas tentam uma coisa e não conseguem, tentam uma coisa e não conseguem. E muitas pessoas ficam muito animadas porque elas tentam uma coisa, conseguem, tentam uma coisa, conseguem. Eu quero que aconteça isso contigo em relação às questões de matemática. Você não é para você ficar desesperado. Pegue questões simples. E existem questões simples contextualizadas, sim. A minha filha, por exemplo, que tem 5 anos, ela consegue fazer questões contextualizadas. Só que tem que ser questões contextualizadas no nível dela. Eu posso contextualizar. Filha, pega ali para mim 5 balas. É um exemplo de algo que está acontecendo no mundo real, né? Que existem balas lá, onde ela vai poder, inclusive, tocar, e ela vai ter que simplesmente contar-se com balas, 5 balas. É um contexto que eu dei para ela, podia dar um contexto até mais elaborado, né? Filha, vamos separar balas aqui para você comer depois da janta, né? Nem bom fazer isso, né? Dar doce para criança, mas eu poderia falar isso para ela. E ela vai ali, separa 5 balas e conta e tal. Então, é uma questão contextualizada que uma criança de 5 anos consegue resolver. E você também é capaz de resolver várias questões contextualizadas. Você só tem que adequar, você só tem que encontrar questões contextualizadas de matemática que te levem aos 847 pontos em matemática no Enem. É isso que você tem que fazer, desde o primeiro dia de sua preparação. Você precisa de questões contextualizadas e de marcar o tempo em todas elas, tá? E se você tiver com uma mentalidade ruim, é lógico que isso vai te causar desespero. E esse desespero, é lógico, ele vai impactar na sua preparação. Então você não pode chegar nessa condição. E as origens desse desespero, eu já falei aqui quais são. É o quê? Você está pegando questões no nível muito acima do que você está. Ou então, você ainda está seguindo um modelo antiquado de estudo. Que modelo antiquado de estudo é esse? Durante 3 anos do seu ensino médio, o que você fez? Ficou vendo teoria, teoria, teoria. As pessoas queriam te convencer
de que você ficar vendo um conjunto de regras de matemática, um conjunto de leis de matemática, decorando um monte de ferramentas de matemática, isso é o que faria você avançar na matemática. E não é bem assim, não é assim que funciona. Existe uma maneira muito mais eficiente de você avançar. Então, se você estiver estudando dessa maneira antiquada, tentando dominar um conjunto de regras para aí poder aplicar, aí sim poder aplicá-la num determinado exercício, sim, é possível que durante os exercícios você sinta esse desespero. Então, mude isso agora. Essa pode ser uma das origens. Ou seja, já te dei duas origens principais. Exercícios muito difíceis para o nível que você está agora, primeiro ponto, ou então você ainda está se preparando com um conjunto de regras, por meio de teoria. Esses dois pontos vão te afastar de qualquer maneira dos 847 pontos de matemática no Enem. Então não é assim que você tem que proceder. Tá? Agora, se você